the power of the match. O missionário Miguel é um charlatão? Pera aí, mas o que é o charlatanismo? Fica aí, você vai aprender nesse vídeo agora. Segundo a matéria do Globo, o missionário mirim, Miguel Oliveira, de 14 anos, está proibido de viajar, postar conteúdos nas redes sociais e de seguir fazendo as suas pregações emocionadas que você acompanhou aí na internet. Segundo o MP, isso é para proteger a imagem do próprio Miguel, não é porque estão considerando que ele praticou algum crime, nada disso. É para proteger a imagem dele, que ficou muito desgastada com os milagres e com as reações que está acontecendo aí nas redes sociais. O missionário mirim, por sua vez, disse: Meu retorno será assustador. Meu filho é assustador mesmo, ao menor de idade como o guru de um monte de velhão. Mas tudo bem, vamos falar agora sobre o que é charlatanismo. Para entender mais fácil o que é o charlatanismo, vamos fazer o seguinte, vamos começar primeiro pelo crime de curandeirismo, porque algumas pessoas também falaram que o Miguel poderia estar sendo uma espécie de curandeiro, porque ele promete ali algumas curas, coloca uma mão... Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Faço um óleo ungido, enfim. Vamos entender primeiro o que é o curandeirismo. O artigo 284 do Código Penal, olha o que fala. Exercer o curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância ou usando gestos, palavras por qualquer meio. Vamos já destacar alguns pontos do curandeirismo. O primeiro ponto, ele tem que ser uma prática habitual, não basta uma vez, ele tem que se repetir algumas vezes essas práticas. Segundo ponto, não existe uma autorização legal. Qual que é o principal aspecto do curandeirismo? Tem a ver com uma prática da medicina, ou que deveria ser uma prática da medicina. Um outro aspecto interessante do curandeirismo, normalmente é um ato público, que pode ser nas redes sociais, pode ser numa comunidade, pode ser numa espécie de igreja, mas ele também acontece nas redes sociais, ele tem que ser público. E olha só que interessante, o curandeirismo ele também pode acontecer com boa intenção. Sabe aquela tua avó quando vem com aquele unguento na sua cabeça para te proteger? Pode acontecer também. Vamos agora aos exemplos práticos do que é o curandeirismo. Sabe aquela bezendeira do interior que vem com aquela garrafada, aquele unguento para colocar sobre a sua cabeça? O pai de santo que também receita banhos de ervas para tirar a dor das costas. A pessoa que faz um atendimento espiritual e por meio de uma oração ela tira ali uma dor física, uma doença física que você tenha, também pode classificar como curandeirismo. Tem cadeia para essa prática, 6 meses a 2 anos de cadeia, e esse crime de curandeirismo ele também pode ser combinado com o crime de medicina legal, a depender de qual é o material, o objeto, o remédio que a pessoa está recomendando como uma cura milagrosa. Charlatanismo. Agora vamos para o charlatanismo, que é o que a maioria das pessoas está acusando o Miguel. Vamos para o conceito de charlatanismo, presta atenção. O que é o conceito de charlatanismo, para ficar mais claro? Você tira aquela erva mágica, tira o remédio mágico, tira uma prática mágica e vai para a pessoa. A pessoa agora ela se apresenta para você com aquela capacidade de te curar. É a pessoa que ela tem poderes extraordinários, só que ela faz isso com dolo, ela faz isso para te enganar, ela faz isso querendo alguma vantagem. Os elementos do charlatanismo. O primeiro é uma fraude deliberada, é um dolo deliberado. A pessoa quer te enganar, ela não tem dúvidas e ela também não acha que ela pode realmente te ajudar. Não, ela sabe que é safada e quer te enganar. O outro aspecto muito claro que você vai perceber, tem aquela coisa do sobrenatural, é a mão divina, é uma força divina que desceu sobre aquela pessoa e só ele tem essa capacidade. E o objetivo dessa safadeza não é só dinheiro, também é poder e também é influência, que pode ser política, tá? E os exemplos dessa safadeza você conhece. É aquele pastor com aquele óleo divino de R$1.000 que vai curar o câncer. É um pastor mirim de repente que com taca expulsa os demônios, vai saber. E aqui também tem pena de prisão, 3 meses a 1 ano mais uma multa. Para resumir as diferenças aí na tela. O curandeirismo tem mais a ver com objetos, um olhinho, um remédio que ninguém conhece, uma erva, um chá, e até pode ser algo feito por boa fé, tá? A pessoa pode realmente acreditar que vai te ajudar com aquele chazinho milagroso. Já o charlatanismo é safadeza mesmo. E tem a ver com a pessoa, é a pessoa que foi ungida por Deus, ou vai ser saber lá por quem, que vai poder te salvar se colocar a mão sobre a sua cabeça. Agora não esquece, os dois são crimes. Bora voltar para o nosso missionário menor de idade.
Menor de idade não comete crime, comete ato infracional. Quando nós dizemos que um adolescente cometeu um crime, na verdade ele cometeu um ato infracional análogo a um crime X. Nesse caso a gente poderia falar um ato infracional análogo ao crime de charlatanismo, um ato infracional análogo ao crime de curanderismo. Então, no caso do nosso missionário Miguel, se eventualmente ficar comprovado que ele deliberadamente enganava as pessoas, ele pode ser condenado por ato infracional análogo ao crime de charlatanismo. Um adolescente condenado por ato infracional não pega a cadeia. Ele vai pegar aí uma advertência, talvez uma prestação de serviço. Você tem também a liberdade assistida. A depender do caso, pode até haver uma internação, que seria quase que semelhante à cadeia, mas que não pode ultrapassar os 3 anos. E antes que alguém comece, mas ele só está pregando a palavra de Deus. Liberdade religiosa é o direito de manifestar, acreditar e praticar a sua fé, desde que isso não viole o direito dos outros. Isso não autoriza exploração de menor, lógico, e também não autoriza você abusar da boa-fé alheia. Milagre não é desculpa para marketing abusivo e mercantilização da fé. Bom, se ficar provado que o missionário mirim abusava dos outros, abusava da fé alheia, de forma dolosa, de forma a conseguir dinheiro ou qualquer outra vantagem, ele pode sim sofrer medida socioeducativa. Mas lembra que ele é um adolescente? E se alguém estiver abusando dele, quer dizer, se alguém estiver se aproveitando do Miguel, aí é outro cenário. Aí o buraco divino é o mais embaixo. Se ficar provado que alguém está se valendo do Miguel, se aproveitando do Miguel, e aí pode ser os pais, pode ser o pastor, o diácono, alguém, qualquer pessoa lá da igreja, aí a gente vai lá no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 244b fala o seguinte: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal. Pena de 1 a 4 anos de reclusão, tem cadeia. Ou seja, se os pais, o pastor, o diácono, ou seja lá quem for da igreja ou próximo ao Miguel, estiver usando o Miguel, incentivando ele a fazer algo sabidamente criminoso, ele enganar as pessoas, ele lucrar em cima das pessoas, essa pessoa também pode responder. Seja porque está incentivando o menor a praticar algum crime, ou seja porque está praticando o crime junto. Mas eu não perguntei ainda, e você? O que você acha? O Miguel é um menino divino? Ou ele é um menino só muito esperto? Ou tem alguém que está usando esse menino? O que você acha? Comenta aqui, o vídeo já vai acabar, mas comenta aqui embaixo. Tá, mas e aí? O que fala a justiça? Bom, é o seguinte, a justiça brasileira, ela tem combatido crimes de curandeirismo e de charlatanismo, mas em situações que fica muito claro a exploração da boa-fé alheia. Por exemplo, lá no estado de Goiás, você pode dar um Google aí, você tem o caso do Pai Zé, que era um pai de santo que prometia curas milagrosas, como por exemplo até do câncer, e em troca ele tirava ali valores absurdos de quem fazia essa consulta espiritual. Em São Paulo você tinha a falsa vidente, que para cada consulta ela ganhava aí a quantia de R$ 9.800, e que claramente não era ninguém, e que claramente não era uma pessoa religiosa ou que acreditava nada disso, era safadeza mesmo. Em São Paulo você tem o caso da vidente, que numa consulta espiritual, para resolver ali os problemas emocionais da pessoa, cobrava a quantia de R$ 9.800 para trazer a pessoa amada. No Rio Grande do Sul ainda você teve um falso curandeiro que chegou a enganar um deficiente mental prometendo uma cura espiritual. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus dele e ele foi condenado, manteve a ação penal e ele foi condenado inclusive por estelionato mesmo. Bom, enfim, a polícia e a justiça brasileira têm feito seu papel quando se depara com situações claras de charlatanismo, de curandeirismo, de pessoas que claramente estão enganando as outras. Mas é bom deixar claro, esse tipo de julgamento e esse tipo de condenação não é uma coisa muito fácil, porque presta atenção, não é só porque o anjo não desceu do céu que não foi um milagre. A questão de milagres, de atos religiosos, de ações sobrenaturais, de curas espirituais, ela é muito subjetiva, E isso aqui é a opinião de alguém que acredita em milagres, tá? Eu acredito em milagres. O que eu não acredito é que um taca, pô. Acabei de entrar no recinto. Nossa, curar alguém
e nem que o anjo do céu tenha um horário determinado para chegar numa igreja, num canal de TV, e também o diabo. Eu não acredito que isso aconteça, mas é fato, é difícil provar esse tipo de crime. Bom, então qual que é o X da questão? O que a justiça brasileira tem se apegado para punir ou não alguém? Tem a ver com o histórico. Se fica claro que aquela pessoa, um suposto pai de santo, um suposto pastor, ou um suposto curandeiro, que se acha curandeiro, montou aquele ponto espiritual ali há 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente 6 meses, só que é uma pessoa que não tem histórico nenhum de vivência nas religiões e que ela realmente só montou aquilo para ganhar o dinheiro rápido, pega aquele dinheiro, abre o ponto, pega o dinheiro e cai fora, não tem um histórico verdadeiro de fé e de pregação. Então, nesses casos, a justiça sim tem condenado essas pessoas. Tem condenados pelo crime de curandeirismo, quando tenta substituir o papel do médico, o papel da medicina, e pelo crime de charlatanismo, quando é um milagreiro, uma pessoa dotada dos poderes divinos. E eu quero deixar uma dica cultural aqui para vocês. Lá na Netflix tem uma série chamada Greenleaf, que é uma série que mostra os bastidores de uma família que tem uma igreja lá nos Estados Unidos, e mostra ali disputa de poder, ganância, adultério, chantagem, tem tudo por trás dessa família. Você vai gostar dessa série, assiste lá. Aqui não tem cura divina e nem censura divina, aqui só tem lei mesmo. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. E toma cuidado com os pastores que usam fralda ainda.